noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos na nossa casa de oração. Então, meus irmãos, hoje eu vou tentar resumir um pouquinho do Evangelho aqui para nós, viu? E que é o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. E as instruções dos Espíritos para nós hoje os últimos serão os primeiros. Na passagem de hoje, que começa, quem ditou foi o profeta Mateus, do capítulo 20, do versículo 1 a 16, né? Que fala sobre a parábola do trabalhador da vinha. Todos nós conhecemos, né? A parábola do trabalhador da vinha. Mais ou menos assim. Existia um senhor, dono de uma vinha. Naquela época de Cristo era muito comum, né? O cultivo da uva. Até hoje, mas naquela época era mais. Então tinha um trabalhador, né? Que a vinha dele tinha muito trabalho e a safra ia ser muito boa, né, naquele ano lá. Então ele precisava de trabalhadores. Os trabalhadores que ele tinha, né, contratado lá era pouco. Então ele passou a noite na madrugada, e naquela época existiam as grandes praças, né? O pessoal ficava todos lá para serem recrutados pelos senhores donos de fazenda. Era muito comum naquela época, né? Então, esse dono dessa vinha, na primeira hora do dia, viu a necessidade de contratar mais trabalhadores para sua vinha e foi lá na praça e contratou. E quando foi uma segunda hora, ele viu que não era o suficiente, voltou lá naquela praça e contratou mais uma equipe. Numa terceira hora, ele viu que ainda não era o suficiente, ele precisava de mais trabalhadores. E assim foi, de hora em hora, ele voltando lá na praça e perguntava: estou precisando de trabalhadores para o cultivo da minha uva, da minha vinha. Vocês querem ir? Uns recusavam, ficavam ociosos na praça, e outros falaram: eu vou. E foram. E foi assim. E na última hora, o senhor da vinha voltou na praça e falou, na última hora do dia, e contratou mais uma equipe para sua vinha. E aí, para os primeiros trabalhadores da manhã, ele falou: eu vou pagar um preço justo para todos vocês, mas não falou o valor do salário. E assim foi, correu durante o dia, e quando foi no final do dia, e para todos, né, que chegavam lá de hora em hora, ele falava: vou pagar um salário justo, de acordo com o seu desempenho. E aí chegou no final, né, do dia, ele chamou o administrador dele, né, o dono da vinha chamou o administrador dele e falou: agora nós vamos fazer o pagamento. Naquela época o dinheiro chamava denário, né? Ele falou que ia pagar um denário. E assim, ele falou para o administrador dele: olha, você vai começar a pagar pelos últimos que chegaram. E assim depois para os primeiros. Por isso, né, dessa forma que Jesus fala que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, por causa dessa parábola. Agora vamos entender mais um pouco. E aí, esse senhor pagou todos iguais. Todos iguais. E os primeiros contratados do dia não achou justo, reclamou, falou que não era justo ele pagar para aquele que chegou na última hora e eles receberem menos, e os que trabalharam na última hora do dia receber mais. Mas por quê? Aí o senhor da vinha, né, falou para eles assim:
Por acaso eu não estou sendo bom? Foi pago a vocês um preço justo. Por que vocês acham que eu não devo ser bons com os outros? Sendo que que eu te paguei o salário justo, né? E aí houve aquela revolta. Então, foi assim. Então, o que Jesus extrai dessa parábola para a gente? Aqui, ele fala sobre qualidade e quantidade. Então, a gente vê que a quantidade do trabalho não importa se a qualidade não for boa, né? Vamos trazer um exemplo aqui na nossa prática do dia a dia, na realidade, para a gente entender melhor. Geralmente, nas festas de fim de ano, as empresas contratam trabalhadores para o fim de ano, porque é uma demanda grande, né? E aqueles trabalhadores fixos daquelas empresas, eles estão lá o ano todo. Aí chegam os novos trabalhadores temporários e eles vão se dar o melhor de si, né? Para aquela empresa, trabalhar. E os outros ficam um pouco mais relaxados, porque eles já falam assim, eu tenho um emprego fixo, né? Então não tem problema, a gente deixa esses novatos agora que é temporário mesmo, e aí nós vamos trabalhar menos que eles. E aí o que acontece? Eles vão se dedicar mais, de boa vontade, né? Esses são os trabalhadores de última hora, porque aí o chefe vai ver que eles estão fazendo um bom serviço e assim então vão contratar eles para aquela empresa, que no caso seria a Vinha, né? Então esse é um exemplo da prática real para nós. Mais uma pergunta. Quem são os trabalhadores da última hora? Somos nós, né? Os espíritas. Aqui do Evangelho fala que os espíritas, né? Eles são os trabalhadores de última hora, por quê? Porque a gente segue, né, o Consolador prometido. E qual é o Consolador prometido? Que Jesus deixou pra gente, Kardec, com seus ensinamentos. O Espiritismo, né, gente? O Espiritismo é o Consolador prometido. E nós estamos aproveitando todos os ensinamentos dos nossos ancestrais, dos antigos, né? Da pregação de Moisés, dos grandes filósofos, como fala aqui no Evangelho, né? Aqui, o Moisés, os filósofos, os profetas. Na época, os profetas, eles estavam aprendendo com Jesus, né? Na época que Jesus passou aqui na Terra e deixou o legado dele, que ele chamou lá todos os profetas, foi escolhido por Jesus, todos. E nenhum deles era perfeito. O único imperfeição sempre foi Jesus, né? Logo depois da morte de Cristo, que cada um deles deixou o seu legado para nós. Né? As Escrituras, depois de Cristo, foram todos os profetas que fez. E aí nós aproveitamos com muita grandeza o que eles deixou ensinado para nós. Então aqui no Evangelho fala também que nós temos que ter olhos para ver, né? Ouvidos para ouvir. Então a gente tem que aproveitar todo esse rico ensinamento que todos esses que passaram na Terra antes de nós. Naquela época era muito mais difícil, né? Naquela época das guerras, das arenas, daquelas mortes horrorosas que a gente sabe como foi feito, né? Vai saber se a gente não estava lá no meio, né, naquela época. Só que agora, como nós somos os trabalhadores da última hora, nós temos que aproveitar a cada dia, a cada momento, a cada minuto da nossa vida aqui na Terra, né? Porque Deus dá pra gente quantas chances for necessário para a nossa evolução. Então Jesus nos chama a todo momento. São muitos os chamados e poucos escolhidos. E se nós estamos aqui reunidos hoje, como diz a nossa querida irmã Ana,
como uma grande família, nós temos que aproveitar esse momento em união e família, né? E o que a gente busca aqui para nós é o amor, é a caridade, é a fraternidade, é a benevolência, é a paciência uns para com os outros, né? Então nós somos convidados todos os dias para semear a palavra de Jesus, a regeneração, a mudança, né? Nós precisamos semear a palavra do Cristo a todo momento, para todos os que estão aqui ao nosso redor, ao nosso lado, né? Então, meus irmãos, esse vai ser o ensinamento que Jesus deixou para nós, com essa linda parábola dele, né? Espero ter explicado um pouquinho para vocês, mas vamos resumir essa palavra da vinha do Senhor. Né? O pai de família, que é o Senhor, que foi buscar os trabalhadores lá na praça, recrutar os trabalhadores. Esse a gente vê como Deus, Deus Pai nosso Criador. A vinha é o universo. Os trabalhadores somos nós, os seres humanos. As horas é a qualquer momento. O importante é a gente começar em qualquer momento. Um caminho do bem, né? E o salário é o reino de Deus. Se nós estamos seguindo o caminho reto, né? Pela porta estreita e não pela porta larga, nós vamos ganhar sim a felicidade, que é o reino de Deus. Então, meus irmãos, fica aqui a palavra do Santo Evangelho para a nossa reflexão de hoje.